E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o DJ Walter Manabo e a gente está começando mais um episódio do Vem Pra Pista Podcast, esse podcast destinado a mostrar para Londrina e para o mundo, por que não? Essas pessoas que ajudam a deixar Londrina mais especial, mais linda e cheio de energia, como a nossa convidada de hoje, que é a Jessi. Tudo bem, Jessi? Oi, Manabo, prazer demais estar aqui. Nossa, achei bonito isso que você falou, hein? Lisonjeada demais. Jessi, prazer enorme receber você. E eu sei que já faz um tempinho que a gente marcou, mas Obrigada pelo finalmente convite. Tava ansiosa. Faz tempo já, né? A gente vai já. tentando conciliar a agenda, mas finalmente deu certo. Ah, graças a Deus. Mas antes, Jessi, antes da gente começar, eu queria fazer alguns agradecimentos. Primeiramente para a H3 Filmes, que é a empresa que está cedendo esse local maravilhoso aqui. Se você tem ideia de fazer alguma transmissão ao vivo, ou então fazer gravação de conteúdo mesmo, se vocês querem no formato de podcast, pode ser também no formato de bate-papo mesmo, ou então você simplesmente vem com uma ideia que queira mostrar, vídeo aula também. Vocês podem contratar o pessoal da H3 Filmes e até também eles vão até o local, se você tem alguma empresa que quer fazer algumas imagens para fazer o comercial, o marketing da sua empresa, eles também fazem esse tipo de trabalho. Então é só entrar em contato com o pessoal da H3 Filmes, o link está na descrição do vídeo, é só abrir o link do Instagram deles e entrar em contato com o pessoal lá, beleza? Então, toda essa estrutura aqui, se você tem interesse de fazer o podcast, é só vir com seu login e senha do YouTube, Instagram e Facebook. Você pode fazer a transmissão do jeito que você quiser, do horário que vocês quiserem. Fiquem à vontade, é só entrar então em contato com o pessoal da H3. E outro agradecimento também ao pessoal da Ito Cozinha Oriental, que é um restaurante, uma novidade de comida japonesa e chinesa. Eles estão localizados ali na José Monteiro de Melo 45, que é mais conhecido como Parador Conté, ali na Gleba. É aquele conglomerado de containers que fica ali perto do Aterro do Lago, bem fácil de localizar, bem perto também do Shopping Aurora. Então é só vocês irem lá, tem presencial lá que conta com vários pratos japonês, chinês, sushi, sashimi, tempurá, yakisoba, então vocês fiquem à vontade. Também vocês podem encontrar o Ito Cozinha Oriental no iFood ou em delivery. Você pode entrar em contato com eles lá. O link também está na descrição do Instagram do Ito e lá você pode fazer o pedido e também degustar no conforto da sua casa. A convidada vai receber hoje um mimo aqui do Ito e ela vai saborear também a comida e creio eu que ela vai gostar muito, porque eu já provei e gosto bastante. Então, pessoal, fiquem à vontade também de fazer o pedido lá no Ito Cozinha Oriental, certo? Feitos os agradecimentos, Jessi, na verdade, assim, Jessi... Começou. Porque antes da gente entrar aqui no episódio, eu fiz uma pergunta. O seu nome é Jessi mesmo? Mas vamos contar da boca dela, né? Não, peraí. Antes. Não, pode responder essa pergunta. Eu acho que eu não sei qual é a pergunta que eu recebo mais, né? Se é, você tem tal data disponível ou se é teu nome de verdade. Cara, na verdade, assim, poucas pessoas sabem, muitas vão ficar chocadas agora. Então agora o mundo vai saber. Pô, Manabo, olha, é que eu sou tua amiga, hein? Vou contar aqui no teu podcast, em primeira mão. Cara, meu nome não é Jéssica, decepcionando quase todo mundo aí. Eu pensei em Jéssica. Não é Jéssica, meu nome é Rosângela. Entendi. Tudo a ver com Jessi, né? Mas assim, quem que chama de Rosângela? Só a mãe quando tá brava? Meus pais, meus amigos de infância. Então, tem até uma coisa afetiva, assim, né? É muito difícil eu atender pelo nome de Rosângela. Eu até esqueço. Eu me lembro até que na faculdade eu perdia tudo a chamada, porque meu cérebro não lembrava que eu era Rosângela. Só quando é uma voz familiar, uma voz de infância. Porque eu fui chamada de Rosângela até os 17 anos. Depois eu passei a ser chamada de Jessi.
Então eu sou chamada de Rô, na verdade, Aham. pela minha família, pelos meus irmãos Certo. e pelos meus amigos de infância. E alguns amigos de agora também, mas que quer só me encher o saco, sabe? Aqui que quer Quer dar ficar uma na- cutucadinha assim. Mas na verdade eu não ligo mesmo. Aham, Mas eu brinco muito com isso, né? Aham. Que eu me importo, mas na verdade eu não me importo. É só entendi. pra não confundir muitas pessoas, né? Vamos. Entendi. Mas e de onde veio esse nome Jessie? Cara, tem história isso. Eu comecei a cantar com. Comecei a cantar antes, mas comecei a cantar com banda, que eu comecei a viajar com 17 anos. E os meninos da banda, né, ficavam, meu Deus, mas Rosângela não é um nome artístico. Como que a gente vai apresentar Rosângela? Tem que arrumar um nome artístico. E ficou essa coisa, essa brincadeira, né? Aham, E realmente, assim, não é muito artístico, embora, né, a gente pode aham. transformar em arte o que a gente quiser também, Tá né? certo. Mas na época tinha essa brincadeira e a gente estava viajando assim um mês inteiro, fazendo na época política, lembra? Tinha os comícios, showmícios na Aham. época, hoje não tem mais, né? E a gente ficou um mês fora, então eu aguentava aqueles meninos me enchendo o saco todos os dias. E eles conheceram uma menina chamada Jessie, exatamente assim, Jessie. E no documento, eu me lembro certinho disso, que eu tava deitada no ônibus, dormindo, num posto de gasolina, esperando pra gente seguir viagem. E eles conheceram essa menina e subiram, me acordaram pra me mostrar o documento dela e falaram assim: olha só, ela nem é artista e ela chama Jessie, olha que nome de artista que ela tem. E acabou, não, a partir de agora é Jessie, pra implicar comigo. E todos os shows eles passavam, Nossa. eles iam me apresentar e falavam, não, Jessie. E eu voltei. A zoeira era até na apresentação do show. Começaram a apresentar a Jessie e eu voltei pra casa Jessie. A gente ficou, acho que 2 meses e pouco fora nessa época, e eu voltei chamando Jessie, assim, não tinha mais como reverter. Então, Nossa. esse nome me escolheu. Eu sempre digo que ele me escolheu, não fui eu quem escolhi ele. Mas eu me vejo muito Jessie. Eu aceito esse Você nome abraçou muito. o nome? Abracei demais. Nossa, assim, eu acho que, não sei se é porque eu já te conheci, Jessie, mas parece que é o seu nome. Não tem como. Mas até pra mim, mas assim, de uma forma familiar, eu gosto que meus familiares, assim, e amigos de infância chamam de Rosângela. Se eles chamarem de Jessie, eu vou estranhar. Entendi. Mas num todo, assim, eu atendo pelos 2 nomes. O Rosângela, às vezes, eu demoro um pouquinho, quando eu tô no trabalho, principalmente, que eu não me vejo Rosângela, né? Mas é um nome que ele me escolheu mesmo. Eu até, às vezes, eu sou curiosa com essas coisas de numerologia, de vamos ver se esse nome... E uma vez eu fiz e deu tudo muito certo, assim. Encaixou Ele perfeitamente. realmente me escolheu. Nossa, que incrível. Mas agora eu sei, próximo show que a gente vê. Oh, Vai começar, e aí, Rô? Não, meus músicos sabem, né? Aham. Na verdade, depois que inventaram o Pix, muita gente descobriu daí, né? Ah, entendi. Aí eu tenho que fazer Mas pagamento. peraí, eu tô fazendo pix pra Jessie, mas o que é essa Rosângela aqui? Tinha um músico meu que até esses dias, ele falou assim, quem será que é essa pessoa que trabalha com a Jessie, que faz o pagamento? Ele demorou pra descobrir que era o meu nome. Entendi. Mas os meninos brincam bastante, me zoam. Aí vira de Rô, vira Rosa, Rosilene, Rosilda, vai virando 1000 coisas, né? Só pra brincar com essa questão do meu nome, que parece que eu escondo, mas eu não escondo. Inclusive, no meu Instagram, assim, tem vários posts que eu faço e que eu coloco sobre eu falando comigo mesma. Pô, Rosângela, você fez isso. Ah, entendi. Bacana. Às vezes as pessoas não ficam, o que ela tá falando, né? É isso, gente. É eu brincando comigo mesmo. Entendi. Mas Jessie eu acho que encaixa melhor. São mais de 20 anos aí. Agora todo mundo fez as contas da minha idade, né? Nossa, mas a gente vai entrar nesses detalhes. Mas não, são 20 anos sendo Jessie. Mas é que assim, eu começo o episódio fazendo uma pergunta, mas eu já vou fazer essa pergunta. Ah, meu Deus. Mas antes, o cabeção aqui, eu tô tão esquecido. Pessoal, antes de iniciar o vídeo, a gente já começou com um bate-papo super bacana, mas não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, que é super importante para o engajamento do YouTube. Posso contar com esse pedido, né? Por favor, deixa o like aqui, por favor. Depois, favor. A Jéssica está pedindo, ó, por favor. Deixa o like, se inscreva no canal e também lá no Instagram, @vemprapista_podcast. Lá eu posto os próximos convidados, os bastidores e também eu sempre posto o corte do episódio também, certo? Tem o meu Instagram pessoal também, @DJ Walter Manabo.
E agora sim a primeira Mas pergunta. olha, quero aproveitar só, não esquece a pergunta, hein? Não, pode deixar que eu... Eu quero aproveitar aí, né, deixa para dizer aqui que é muito legal isso que você faz, que você ter criado o podcast. Cara, o podcast é um produto que eu consumo muito, eu espero que as pessoas consumam cada vez mais. E você está trazendo essa oportunidade das pessoas conhecerem melhor como funciona, né, o mercado Sim. de eventos de Londrina, não só de eventos, né, você abrange várias exato. coisas aí da arte, enfim. Exato, porque assim, eu senti a falta aqui em Londrina de um podcast. Demais. E eu acho que não tem muitos, mas são muitos, tem vários, mas são nichados, né? E existem muitas dúvidas, né? Sim, sim. E aqui com o seu podcast eu acompanho e esclarece muitas dúvidas. Porque acho que a Londrina tem tanta gente bacana, assim, para o pessoal conhecer. E graças a Deus, eu tenho, por meio dos eventos, eu andei conhecendo muita gente. E eu tô, lógico, como eu tenho mais intimidade com vocês, por exemplo, que são do evento, amigos, assim, queridos. Então eu procuro trazer e também, assim, o pessoal acha que só porque é um DJ que está apresentando, mas assim, não é só ligado à música que é o podcast, né? Eu tento trazer vários temas. O programa passado foi o Pamplona, que é sobre ternos, é ligado ao evento, mas já veio o Thiago Nassif, veio a Sara Pesotto, então vários... Por sinal, quem quiser dar uma olhada ali nos vídeos listados ali, que tem vários episódios ali. Hoje é o 26, hein? 26. 25 pessoas foram entrevistadas aqui nessa mesa, então tem vários bate-papos super bacanas. Muito interessante, muito legal, então a galera curte mesmo, compartilha aí, porque tem que expandir. A gente tem que mostrar, essa troca, né? eu acredito muito na troca, então assim, ajuda a gente a alcançar quanto mais pessoas, melhor. Exatamente. Qual era a primeira pergunta? Que na verdade não é a primeira, a outra foi bônus. Já chegou com os dois pés no peito. Já. É porque na realidade veio da curiosidade do nome, né? Então por isso, para introduzir a pessoa, então já veio a pergunta. Eu tô com medo do resto agora, porque a primeira já foi essa. Não, mas é bem simples, assim, porque eu costumo fazer um crescimento da pessoa, né? Então, desde quando você tem a ligação com a música, desde que momento, assim, quando criança, quando você ouvia alguma coisa em casa, qual que era esse repertório? O que você sentia quando ouvia essas músicas? Cara, assim, eu não tenho uma visão, assim, uma lembrança bem certinha do meu primeiro contato, mas eu acho que foi, assim, eu tenho uma impressão que eu nasci com isso dentro de mim, assim, né? Que já estava em mim. Mas meu primeiro contato mesmo, que eu vi um instrumento, que eu pude tocar e cantar, foi na igreja. Né? É uma história bem clássica, inclusive, né? Muitos cantores devem falar isso. Quantos anos isso você... Criancinha, assim, uns 5 anos, 4 ou 5 anos. Eu não sou de uma família de músicos, né? Não tenho músicos. Eu tenho uma prima do meu pai, que tem a minha idade. Então, era o máximo de troca musical que eu tinha ali em família. Entendi. Mas o meu pai gosta muito de ouvir música. Então, eu tenho recordação, assim, de domingo de manhã tá dormindo e ele tá ouvindo desde rock anos 80, 70, 60, a sertanejo, aquelas modas bem caipiras, sabe? Então, assim, eu tenho muito essa memória musical, uma memória afetiva musical muito legal do meu pai ouvindo essas coisas. Roupa Nova... Várias... Internacional, anos 80, assim, ele ouvia muito. Então, na realidade, o seu pai tinha um repertório, assim, bem eclético. Gostava de ouvir de tudo. Assim, né? ele ouvia bastante coisa, assim, até hoje. E acho que as minhas lembranças com música vêm disso, sabe? Criancinha ouvindo ele lá, preparando o almoço, alguma coisa ali com a minha mãe e ouvindo essas músicas. Entendi. Mas isso se transformou em alguma... vontade de correr atrás, de cantar, ou algum... Então... Se introduzir no meio artístico, digamos assim. A hora que a gente para olhar a nossa história, né, a gente começa a analisar como foi o decorrer disso, aí as coisas vão se encaixando, né? Mas então eu comecei ali criança, comecei a ir pro coral da igreja, né, precisava de uma atividade ali, então, onde eu pude participar de um coral. E aí as pessoas, nossa, como ela é afinadinha. Então as pessoas começavam a falar, comecei a acreditar, né? No começo é bem assim, né? A gente entra no meio,
aí as pessoas de fora começam a observar o De repente seu você talento, se destaca né? um pouquinho, porque Aham. você consegue posicionar a voz de uma melhor maneira que outras crianças, porque cada um tem seu talento, né? Sim. Então, talvez o meu era pra isso, eu tinha um pouquinho de facilidade em fazer as coisinhas, as músicas afinadas ali. Uhum. Então as pessoas comentavam. E tinha essa minha prima, então as pessoas falavam: "Ai, que bonitinho, vocês duas cantam junto". Então chamavam a gente, eu lembro, acho que com 6 anos a gente tem uma foto, Ana Paula, o nome dela, um beijo pra ela. A gente tem uma foto juntas cantando em um almoço da nossa cidade, que é uma cidade pequena, Munhoz de Melo, gosto muito de lá. Munhoz de Munhoz de Melo. Melo, uma cidade bem pequena, tem uma média de 4.000 habitantes, é onde eu cresci. É muito acolhedor Você é crescer nascida em lá? cidade pequena. Eu sou nascida em Cianorte, Cianorte. mas eu cresci... Cianorte é Paraná, né? Isso. É, tá. Mas Só- eu cresci em Munhoz, é Aham. Paraná. Embora achem sempre que eu sou mais do sul do que eu sou, eu sou do Paraná mesmo. Aham. Então começaram a pedir, ai, coloca elas pra cantar. Então eu tenho essa lembrança, eu tenho muito clara, assim, da gente cantando em um almoço no salão da igreja. Ah, que legal. E a gente cantou Filme Triste de Sandy Júnior. Isso eu lembro muito bem. Então acho que a minha primeira lembrança mesmo, com muita clareza, é essa. Aham. E aí, essa foi sendo reforçado isso, né? Você canta bem, você é afinada. Comecei, tinha um cantor na minha cidade que fazia assim uns barzinhos, fazia um showzinho na praça, começou a me chamar. Na época era disquete, gente. Quem tiver, sei lá, 17 anos hoje, sabe o que é disquete? Acho que não, né? Você também De não... Ah, não é computador? possível. É aqueles disquetezinhos, colocava no teclado e tocava. Tá, verdade. Ficava gravado a Eu acho que música tinha ali, um né? outro nome também, mas eu não me lembro agora. Aham. Ficava gravado. Aham. Então eu ia lá e cantava, e nessa época era MPB, fazia com ele, sabe? Então ele me deu a oportunidade ali de estar tendo um primeiro contato Isso com com o quantos público. anos? Olha, eu não lembro certinho, mas devia ser uns 13, 14 Ah, anos. tá. Aham. E aí, sagitariana como sou, com 16 anos, era a idade oficial para trabalhar, né? Aham. Na minha época ali, a partir de agora você pode arrumar um emprego, né? Entendi. E aí meu pai falou, então bora. Bora trabalhar que precisa ajudar em casa. E eu entrei numa empresa e, cara, eu me sentia um passarinho numa gaiola. Mas que função você... Eu tinha função, era uma fábrica de calça jeans. Certo. E a minha função era exatamente tirar as linhas que sobram. Eu não lembro o nome da profissão certa, mas era aparador de... Não sei. Não sei se era aparador Tirador de fio. Eu acho que não. Não lembro exatamente qual era o nome no registro, mas assim, eu cortava as linhas dos jeans. Era o que eu fazia. E eu ficava na minha lá, tirando, mas aqui na minha cabeça cantarolando, assoviando, e eu levava bronca toda hora, porque eu tava assoviando, cantarolando, com a cabeça no mundo da lua. Eu era boa, hein? Não podem dizer que eu não era... Eu era boa, mas incomodava eu tá lá cantarolando. E O aí, pessoal gostava de trabalhar em silêncio ali. o chefe não gostava muito que eu cantava, entendi. não. Ele achava que distraía as pessoas. Mas Entendi. era baixinho, vai, pô. Mas é que eu ficava viajando aqui, eu rendia mais. E aí ele começou a pegar no meu pé, né? E eu falei, cara, eu lembro que eu cheguei chorando em casa. Eu falei, eu não quero mais, pai. Eu não quero. Eu tô me sentindo sufocada. Dele, então, arruma uma coisa que você queira. O que você quer? Eu falei, quero cantar. Acreditei naquilo que falava, que eu era afinada. Entendi. Peguei a lista telefônica, a cidade mais perto de Munhoz era Maringá, porém o acesso ainda era muito difícil, porque não tinha ônibus com facilidade para lá, eu não tinha carro com essa idade, nem dirigia, né? E a minha cidade, por ser uma cidade pequena, assim, tinha que pegar 3 ônibus para eu chegar na banda lá. Entendi. Mas enfim, deu tudo certo, mas eu peguei, voltando, né, eu peguei a lista telefônica e fui lá, na letra B. Banda. Eu nem sabia pra quem que eu tava ligando, eu só liguei. Ou eu sou a Não, eu sou a Rosângela na época. Eu sou a Rosângela e eu sou cantora. Olha, eu nunca fiz profissionalmente, eu só canto num barzinho ou outro aqui e tal. Mas eu queria uma oportunidade. Liguei em várias, até que uma falou, vem fazer um teste. Eu Você até lembro. ficou, nossa. Eu falei, meu Deus, nossa, fiquei muito feliz. E assim, Deus sempre, hoje, eu digo que quando a gente olha a história, né, que passou, porque hoje, quando você tá no meio de uma situação,
quando você tá no meio de uma história, você talvez não consegue visualizar o que Deus está trabalhando na tua vida. Mas quando você olha a história para trás, você consegue ver as pecinhas se encaixando, né? Sim. E Deus sempre cuidou muito de mim, muito mesmo, sempre me senti muito cuidada. E eu liguei para várias bandas. Eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo na minha vida. Eu era uma menina do interior, super tímida, continuo. Inclusive, falar aqui é pra mim. Tô vendo. Não parece, mas eu sou muito tímida. E não sabia, eu não sabia nem onde passava o negócio ali na catraca do ônibus. Eu passei várias vergonhas, assim, que tipo, hoje não é uma vergonha, porque são superações pra minha pessoa, né? Cada um tem a tua história. E então, assim, nenhuma daquelas outras bandas me chamaram. Quem me chamou foi uma banda que chamava Satélite. A Rose e o Luiz, eles me chamaram, eu fiz um teste, e eles falaram, vem pra cá, a gente vai te ajudar, a gente vai te ensinar e a gente precisa. Eles também não podiam pagar muito, então eles também não podiam pegar uma cantora profissional, assim, já pronta, né? E esse casal, eles eram muito abençoados, assim, eles foram como pais pra mim ali, ou irmãos, talvez, irmãos mais velhos. Cuidaram de mim, me direcionaram, porque eu saí de uma cidade pequena, onde eu não tinha contato com quase nada, e fui pra estrada, pro mundo, onde tudo estava ao meu alcance. E era uma banda show? Uma banda show. Entendi. Então a gente viajava o Brasil viajava todo. junto. Isso. Entendi. E ali, isso com seus 16, 17 anos. é isso. Foi indo pro 17, aí já com 17 eu tava ali. E ali eles me ensinaram muita coisa, só que eu achava que eu era afinada, né? Eu acreditei. Eu lembro do meu primeiro show também. Foi num sábado de Aleluia. Não me lembro o nome da cidade certinho. Mas eu não lembro também o ano, que eu sou péssima com isso. Mas, cara do céu, que fiasco, que fiasco. Eu não sei, acho que eles estavam precisando muito de uma cantora e viram algum potencial ali, porque eles persistiram, porque foi muito ruim. Mas eu acho que entende por ser o primeiro, né? Foi entendido, né? Mas foi ruim demais. Foi bem ruim. Não tem imagens, né? Não é igual hoje, que a gente ainda bem, né? Mas ainda bem que não tem. Eles chegaram a falar pra você, não, tem que melhorar, ou então você sentiu... Eu não lembro se eles falaram. Eu acho que a gente teve várias conversas, mas eu acho que não teve uma conversa dura, assim. Fui eu mesma eu tenho essa memória de falar, cara, que péssimo. Você tem muito a aprender ainda. E é ótimo isso, né? Sim. Porque quando a gente acha que sabe tudo, a gente para de aprender. A gente Com certeza. beira ali na arrogância, né? Fica estabilizado ali. Não, tô fazendo um serviço bom, não. Tô aqui. E até hoje eu carrego isso comigo, de estar sempre aprendendo. Eu nunca acho que eu tô ótima. Eu tenho segurança, mas eu não acho que eu sei tudo. Eu sempre quero aprender mais. Até uma coisa que eu trabalho com a minha equipe é isso. Eu não tenho um chefe, eu não tenho um patrão para estar me mostrando onde eu tô errando, quais pontos eu tô errando. Então eu peço sempre pra minha equipe, pros meus músicos, me mostrarem isso. Onde que eu tô errando? Onde que eu posso melhorar? Né? Esse trabalho em equipe eu acho muito importante, principalmente para quem não tem alguém acima para te mostrar, né? Mas ali eu descobri que só cantar não bastava. Ali eu não cantei nada também naquele dia, mas só cantar não era o suficiente, né? Tinha todo um palco para dominar, tinha um público para eu poder conduzir, né? E eu levei muito a sério isso. Muito a sério. Eu acho que tem muito tem que ter essa troca, né? Você sentiu o público não correspondeu? Ou... Nesse dia, só ficaram olhando, tipo, meio me julgando, assim. Eu lembro dos olhares de julgamento. E que repertório que vocês faziam naquela época? Foi muito legal trabalhar em banda. Depois disso, né, eu fui aprendendo mais com eles. Fiquei bastante tempo lá. E fiquei... Na última banda que eu trabalhei antes de fazer carreira solo, eu fiquei 7 anos. 7? Acho que foi mais que 7. Eu sou bem ruim com números mesmo, já falei, né? Mas fiquei bastante tempo. E banda baile te dá uma bagagem muito legal, né? Lá cantava de tudo, né? Versatilidade. Versatilidade. Cantava os anos 80, cantava os anos 70, cantava o pop, cantava o rock, cantava o axé, cantava de tudo. Então eu aprendia muito vendo os cantores mais experientes a lidarem com o público. Então é uma escola imensa, assim, imensa. Não foi onde... Hoje em dia já não pratico mais porque eu canto sozinha, mas assim, tive as experiências de poder fazer vozes diferentes. Eu uso mais gravando, né? Eu mesma gravo as várias vozes ali.
Não é uma coisa que eu tenha tanta facilidade, mas é algo que eu aprendi lá atrás. Eram 3, 4 cantores, então cada um abria uma voz diferente. Então, é uma baita de uma experiência, né? É uma baita de uma experiência. E são vários detalhes que você vai sugando ali, né? Vai sugando. Entendi. Antes da gente marcar, eu tinha combinado que você cantaria 3 músicas. Porque assim, vamos no começo ali, como a gente tá falando um pouquinho mais do começo da carreira da Jessie, então vamos colocar uma música, a primeira que eu vou pedir pra você é uma clássica, assim, da que você gosta de cantar, né? Manabo, assim, olha, inclusive tem que falar do teu nome também, que eu chamava de Manabu, né? Um dia eu te perguntei, é Manabo ou Manabu? Porque... Mas é Manabo, eu aprendi faz tempo. Eu tô no sertanejo já faz tempo, né? Então tem uma clássica que não tem como. Eu acredito que você até vai imaginar qual é, mas não tem como. Cantou Evidências, a galera chega junto. Essa não. Eu acho que até mais que Boate Azul, sabe? Eu acho que sim. Eu acho que até mais. Evidências, eu sinto tenho a isso impressão também. que pedem mais, assim, sabe? Até tem uma história legal com Evidências. Você quer que eu canto, não que eu fale, né? Não, faz os dois, por favor. Eu quero saber dessa história, porque às vezes é uma coisa que eu... Não, quem me acompanha sabe, eu já contei essa história Você nos conta em shows, já shows? contei no Insta Será que eu também. ouvi? É bem recente, que eu fui fazer um show lá no Parque de Exposição esse ano, né, na Expo. E Foi recente, Foi então. recente agora. E depois do show, o Dilcinho, que é o do pagode, né, o Dilcinho tava fazendo o show dele no palco principal e foi lá pra balada onde eu tava cantando. E aí eu chamei o Dilcinho. Eu vi esse vídeo, você postou no Instagram, né? Postei. O Dilcinho tava no camarote, atrás de mim, eu falei, Dilcinho, vem cantar um modão comigo. E ele topou. Então ele foi lá e cantou É o Amor, sozinho. Depois eu falei, duvido tu cantar Evidências comigo. Aí ele falou, cochichou pra mim assim, eu só sei o refrão. Eu falei, não, beleza, bora lá. Só que nos shows é difícil eu fazer inteira, porque geralmente tá na balada, na pegada, eu já começo no refrão arregaçando, né? Então fazia tempo que eu não fazia inteira, mas ela é linda, né? E aí, do lado do Dilcinho, uma música que eu não fazia faz tempo, o que deu? Eu esqueci tudo, a letra. Ele olhava pra minha cara, eu olhava pra dele, eu olhava pro público, jogava pra... Eu postei isso, inclusive, no Instagram, porque, assim, a gente posta, né, parece que é tudo lindo, mas, cara, existe esse lado. Você tentou jogar pra ele joga pra você e... Ele não sabia mesmo, ele só olhava pra mim com uma cara assim, o que essa guria tá fazendo? E eu catava o celular da galera filmando aqui, tirando foto pra pôr, falando, tô ocupada, por isso que eu não tô cantando. Entendi. Depois deu tudo certo, chegou uma parte lá que eu falei, pô, voltou, meu Deus, voltou. Mas aqui, ó, a gente pode pedir só o refrão. Não, aí não sai nem o refrão, né? Vou fazer. Aquela já vai dando desculpa, né? Tô rouca, tô rouca. Mas é verdade. O tempo mudou, tá meio estranha a voz. Ajuda aí, ajuda em casa. Ajuda eu, Manabo, vai lá. Vixe, eu sou péssimo pra cantar, não. É melhor deixar pra quem entende, viu? Vamos fazer assim, ó. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentira, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Vai, Maná, vai. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer dizer. Aí já errei. É viver pra mim. Acho que... Tinha que errar pra poder fazer jus, né? O modo de cantar a letra certa é só ativado lá pela quinta em diante. Ó, tô certo, você falou uma coisa bem séria. Não, assim, não é nem pela música, no show mesmo em si. Ó, por exemplo, se eu estiver fazendo um voz e violão, eu dou uma bugada. Eu preciso, todo o instrumental ali me conduz pra meu cérebro, aí ele vai no automático.
Mas se tiver no voz e violão, eu fico, meu Deus, como é que começa a música mesmo? Que daí não tem aquela introdução de fato. Tá. Mas assim, aqui agora é porque tô, É só voz mesmo. tô. Acontece, na verdade, mais do que o normal. Acontece mais do que imaginam, mais do que o normal, mais do que imaginam isso. Esses dias eu fui no show fui na gravação do DVD do Edson e Hudson. E Nossa, Edson e Hudson, eles estão no mercado ainda. e gravaram um DVD lindíssimo É. agora em São Paulo. Eu estive presente lá e, cara, prepara que Que legal. tá bonito, cheio de participação só Porque eles altíssima. estavam fora, né? Sabe que eu não Eles estão- acompanhei muito bem a história deles, mas foi cheia de altos e baixos, Sim, né? E sim. esse DVD é pra trazer eles de Ah, volta entendi. mesmo, assim, à tona, e vão vir com gosto. As músicas, os lançamentos estão muito, muito legais. As regravações, não preciso nem falar, né, que são grandes sucessos. E as participações, teve lá Chitãozinho Chororó, Gustavo Lima, Maiara e Maraíza, então só um time de peso mesmo, sabe? E nesse DVD eu descobri que não é só a gente que erra. Porque eu tenho muito isso de me cobrar, de fazer muito certo. E sempre vou fazer, vou procurar fazer o meu melhor. Mas esquecer uma palavra, esquecer um pedaço, eu acho que vai mais da forma como você conduz isso, igual agora, brincando e levando isso, do que Porque até no show tem que ter muita descontração. normal, é né? normal. Às vezes E- você tá ali cantando uma música, só que você tá aqui com o teu ponto no ouvido, alguém falando alguma coisa que tá acontecendo, ou alguém tá pedindo pra você fazer alguma coisa. Então, assim, né, agora, por exemplo, assim, eu tava aqui cantando, mas eu sou ansiosa pra falar. Então, é uma coisa que eu fico meio com a cabeça aqui. O que será que vai vir? O que eu vou falar? Então, não é 100% da concentração. E no show também não, né? Tem o ponto ali todo momento. Eu costumo dizer que eu tô cantando aqui, a minha cabeça já tá pensando o que eu vou fazer, se tá funcionando o repertório, se eu preciso mudar a condução do show, a noiva quer jogar o buquê e o bêbado tá me puxando. Então, são muitas coisas acontecendo. Nesse DVD, o Edson contou no palco que ele mandou a música errada pro Gustavo. Ah, Ele mandou a música que o Gustavo ia gravar, ele mandou errada. Então, o Gustavo não aprendeu a música. nossa. E eu falei, cara, quando eu erro, eu fico maior me culpando, né? Tipo assim, acontece mais do que a gente imagina. Não é ser desorganizado, é dar o seu melhor e entender que às vezes você vai errar e tá tudo bem, vamos continuar. Então, nesse DVD ele fez isso. Aí o Gustavo, na hora lá, ele ouviu o refrão, pegou o refrão e fez. Cara, daí ele deu 100% dele no que ele pôde fazer. Aí você viu que todo cantor também é humano, mesmo os grandes É artistas. muito legal você ver somos isso de todos perto. humanos. Sim, Erramos. não somos ETs errando. Mas, Jéssica, Eu gosto muito de. Desculpa te cortar. Ah, não. Eu gosto muito. Eu ia só complementar. Eu gosto muito de sempre mostrar isso. Até no meu Instagram eu trabalho muito com isso. Do lado bem vida real mesmo, sabe? Não gosto que as pessoas olhem lá e vejam uma Jessie sempre arrumada. perfeitinha. Assim, Agenda lotada, hein, Jessie? Eu mostro lá que eu tô cuidando do meu filho, tô cuidando da casa, tô fechando a agenda. E não tô forte a todo momento. Tem hora que eu tô bem, tem hora que eu vou estar também cansada, como todas as pessoas, né? E você mesmo cuida de tudo da sua carreira? Cuido de tudo. Tem o lado bom e o lado ruim, né? Contrato, agenda, Faz tudo. divulgação. Contrato, agenda, logística, financeiro, divulgação, marketing. Vez ou outra eu terceirizo alguma coisa. O que acontece? Eu gosto muito desse contato com o meu cliente, sabe? Então, por exemplo, a noiva. Eu gosto muito de quando ela chega para contratar o meu show, eu ouvir a história dela, eu entender a ansiedade dela, o sonho dela, o contexto que levou ela até ali, como ela conheceu o meu trabalho. Então, eu não trato um evento como mais um, sabe? Eu sempre trato, não que quem terceiriza está tratando como mais um, mas para mim, eu ainda não encontrei alguém que consiga fazer com esse tato que eu tenho, sabe? Entendi. Talvez eu nunca encontre, porque nunca ninguém vai fazer como eu, né? Então, talvez eu tenha que aprender a lidar um pouco com isso. Talvez terceirizar coisas mais práticas, como fazer um contrato, como fazer os pagamentos, né? É algo que eu tenho pensado muito, porque a minha agenda tem crescido muito e aí eu não tô dando conta, né? Às vezes os clientes estão lá esperando um pouquinho de tempo para ser respondido e eu também não gosto disso. Acho que chega num patamar que você não, acho que a gente precisa de uma ajuda. Isso, então eu tenho estudado, assim, terceirizar ou contratar alguém para que faça essas coisas práticas onde não tenha que ter esse tato. Onde tem que ter esse tato, eu pretendo continuar
lidando, sabe? Porque eu gosto de chegar, tô falando do casamento aqui, né? Mas faço as baladas, enfim. Mas até nas baladas, eu troco muita ideia lá no meu direct com o pessoal que frequenta a balada. Sim. De compartilhar histórias e eu escuto, gosto de ter esse contato. Então, acho importante eu estar à frente ali. Não sair totalmente, vai impossível. Entendi. Mas ainda estou planejando planejamento de carreira. Esse ano eu acredito que venha modificar muitas coisas aí para crescimento mesmo, para poder conseguir atender toda a demanda que está vindo. O que eu percebi, assim, porque assim, eu te vejo mais em shows em eventos sociais, né? Isso. Você atende os dois, tanto o evento social como as baladas. Mas pelo que eu percebi em eventos sociais, você não é só sertanejo. Tem uma mescla de vários ritmos ali, né? E isso é um show Jesse ou é um show mais voltado a casamento ou evento social e o por bar é diferente? Eu trago aí essas referências que eu tive em banda baile, então, né? Que eu via que funcionava. E eu sempre, quando um cliente me procura para evento, eu tento entender, olha, você já conhece meu show, você já foi em um show, você já viu, para entender se o que ele tá buscando é o meu show mesmo, né? Ah, vocês gostam de sertanejo? Gostamos. Ah, mas a gente gosta, mas queria que fizesse mais rock. Falei, então eu já não sou o produto. O meu show, Jesse, tanto na balada quanto nos eventos, vai ser o sertanejo que estiver tocando atual, os grandes sucessos, os modão, Os clássicos ali, né? os clássicos, mas vai ter pitada de axé, vai ter pitada de pop, vai ter pitada de pagode, músicas que funcionam em todos os lugares, em qualquer idade. Talvez na balada faça menos, vai depender do público, né? Se eu ver que ali na balada eu consigo, eu vou jogar ali um axé e vai rolar, então eu faço. Se eu perceber que não, vai muito desse olhar mesmo, sabe? Que eu não tenho muito como explicar, é mais pelo treino, né? Você me entende quando você tá olhando pra pista também, você consegue analisar, né? É o tal do feeling. É o feeling mesmo. E nos eventos, eu converso antes com os noivos pra entender qual é o estilo deles. Então, eu vou fazer sertanejo, mas eu faço muito atual e menos clássico, eu faço muito clássico, menos atual, ou pode misturar bem. Posso fazer o mais axé, qual é o perfil de idade dos convidados. Então, nessa conversa eu consigo entender como posso conduzir. Mas na hora também eu não fico engessada, né? Eu preparo um repertório ali que eu acredito que vai atender dentro do que eles me passaram. E na hora eu posso ir mudando também. Mas é muito meu isso, eu sou muito elétrica, eu sou muito... eu gosto dessa bagunça, né? Bagunça organizada, de estar no palco pulando, cantando, fazendo coisas músicas que as pessoas fiquem pra cima, sabe? Então sempre vai rolar um... É sempre energia pra cima. Sempre, assim. eu gosto muito, eu gosto bastante de levar esse tipo de show, sabe? Então, tanto na balada quanto no evento. Tanto que, assim, eu tive a escola da banda, mas eu não tive a escola do barzinho. Hoje eu faço barzinho, mas eu ainda tenho dificuldade em fazer barzinho. Mas você diz barzinho, mas o seu barzinho... Mas não é banda completa quando você... Um voz e violão, por exemplo, tá. em alguns barzinhos eu atendo. Entendi. Nunca foi a área que eu atuei, nunca foi. Depois da pandemia passou a ser, porque a única modalidade aceita no começo, ali quando foi voltando os eventos, era voz e violão. Então era isso, ou eu me adaptava, ou eu ia continuar sem trabalhar, né? Já estava lá 1 ano sem trabalho. Entendi. E então eu não tenho aquela escola de músicas de MPB de monte, sabe? E isso, pra mim, então era diferente. Porém, eu fui colocando o meu jeito no barzinho. Voz e violão, mas eu faço um axé no voz e violão. Então foi funcionando. É tudo uma adaptação ali que queira ou não funciona, né? Sim, foi funcionando. E esse jeito de lidar mesmo com o público. Eu não sei muito fazer, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, é de fazer aquele som ambiente. Tipo, em restaurantes, você chega, tem uma pessoa cantando e você tá conversando ali. Eu gosto de interação. Eu gosto de fazer interação com o público. Então você sentiu um pouco de dificuldade nessa adaptação? Senti bastante, só que daí eu fui trazendo o meu estilo. E hoje quem me contrata para um barzinho voz e violão já sabe que vai ser nessa pegada também. É uma pegada mais animada, mais pra cima? Aí a gente mistura um pouco de tudo, sabe? Só que
Em vários momentos eu vou me levantar do banco, eu vou... te vejo no show completo bem pra cima, por isso que eu tô... Então, aí você imagina, né? Eu não consigo ficar sentadinha naquele banco de um barzinho, sabe? Mas eu me adaptei, assim. Hoje eu atendo tudo, mas confesso que eu senti dificuldade, mas eu achei ótimo, porque a vida ela vai te dando novos desafios, né? Eu nunca teria tido contato com barzinho se não fosse a pandemia. Entendi. E aí foi, bora lá, vamos lá desafiar de novo a Jéssica aqui. Mas na essência o show da Jéssica é sertanejo, então com umas pitadinhas ali de... A essência é sertaneja, é importante que o público goste do sertanejo. É até um axé na pegada de sertanejo. A gente vai misturando ali. Bem bacana. Porque assim, a questão... Eu fiquei pensando assim, porque você faz bastante até o show completo em baladas, assim, aqui em Londrina, né? Sim, eu faço bastante balada. E onde quais são os locais que mais o pessoal te acha ali? Então, eu tô sempre no Folks, né, que estou lá desde o começo, já tem 8 anos, quase 9. Atendo uma balada muito legal em Rolândia que chama Alma Hostil, e tem um público muito forte, muito fiel lá também. Atendo Otius também, que tem um público muito forte ali, que é mais baladinha, né? Cara, mas eu faço Shelby's, que é uma balada nova, faço Mega, não é sempre, mas essas 3 primeiras que eu falei, eu tenho datas assim, todo meio certinho. residente lá. Isso. E aí faço Shelby's, faço Mega, e aí os barzinhos, né? Perdão se eu estiver esquecendo de algum, que tem bastante cliente mesmo, assim. Eu tenho bastante cliente fixo que vai fechando a agenda. Faço o R2, o Lacana, né? Que daí é no formato acústico. Eu atendo bastante aqui. 2800, não faço com tanta frequência, mas atendo lá também. Entendi. Pensando se eu esqueci alguém aqui, vão brigar comigo. E você tá nessa vida Jessie desde que ano você se recorda, mais ou menos? Então, é que eu tinha... Vou fazer as contas aqui, peraí. As contas rápidas. Poxa vida, eu não vou lembrar ano. Eu sou ruim demais com ano, hein, Belém? Mas até a gente São 20 anos. São 20 anos. Mas eu pulei a etapa. Você chegou em Londrina como? Qual a sua... Sendo muito sagitariana, eu tô brincando com isso de signo, assim, eu nem sei se vale mesmo ou não vale, mas algumas características valem muito pra mim, assim, então eu sempre brinco com isso, não levo ao pé da letra, obviamente, mas assim, sempre brinco muito com isso, porque o sagitariano, ele quer sempre se desbravar, né, quer sempre desbravar coisas novas e tal, se desafiar, e eu tava na banda Bis de Maringá, chamava Banda Bis de Maringá, foi onde eu fiquei, eu não me lembro certinho, mas eu acho que foi uns 7 ou 8 anos. Eu era gerente e era cantora. E eu tinha um salário ótimo, nós tínhamos muitos shows, tudo estável. O que eu fiz? Fui lá e desestabilizei minha vida. Falei, não quero, tô ganhando bem, tô numa posição legal, temos uma agenda lotada, a banda era muito respeitada, né? Muito respeitada lá na região de Maringá e, enfim, todos os lugares que a gente fazia show. Mas eu tava incomodada com o quê? Eu queria ter vida, eu dizia, eu quero ter vida. Eu vivia para a música. Entendi. Não mudou muita coisa. Não, mudou sim. Mas assim, eu vivia exclusivamente. Então era ensaio, viajar, voltar, ensaiava, viajar, dormir um dia, descansar. Eu não tinha tempo pra namorar, eu não tinha tempo pra ver meus amigos, eu não tinha tempo. Meus amigos devem estar falando, continua sem tempo, ouvindo isso agora. Não, mas agora mudou um pouquinho, já vou explicar. Eu não tinha realmente tempo. E eu falei, cara, eu preciso ter vida, eu preciso conhecer alguém, preciso ter filho, eu preciso fazer coisas que pessoas normais fazem, porque eu nunca fiz, né? Eu nunca tive essa fase de vou pra faculdade, vou pra cervejada, vou ter na grupo adolescência você já tava eu já tava banda, trabalhando. né? Então foi Eu tive uma experiência muito diferente, que é de todo mundo, né? Mas eu não tive isso. Entendi. De cervejada, de galera, de turma, eu nunca tive isso. Então, pra mim, eu falei, eu quero viver isso. Isso há 10 anos atrás, quase. Eu não sei exatamente. Eu sou bem ruim com isso mesmo, vou repetir isso. Mas se não faz 10, vai fazer 10 anos. Então ali eu falei, eu vou atrás, eu vou cantar sozinha. Cara, frio na barriga demais, né? Sempre que você vai fazer algo novo, meu Deus. Isso você era a Rosângela ainda? Não, eu era Jéssica. Já é, já. Manaba.
Só pra ficar lembrando. Não, eu me tornei Jessie com 17, 18 anos. Isso aí faz 10 anos atrás. Eu tenho 37, Manabo. Já vamos falar logo aqui pra você poder fazer as contas direito. Eu sou japonês, mas sou horrível em conta também. Ah, pô. Não faz jus aí, ó. Não faz. Então, e ali eu decidi que eu ia cantar, mas eu não queria Maringá, eu queria mudar de ares mesmo. E então, um dia na minha cidade, eu cheguei em Munhoz, de um show de madrugada, e tava tocando Mariana e Mateus, lá em Munhoz. Cidade pequena, é o evento da cidade, muito legal, né? A gente sempre espera pelo evento. E tinha o baterista deles, na época, era um amigo meu, que já tinha tocado comigo em Maringá, e eu parei pra conversar com ele, e ali eu comentei dessa minha vontade, ele me passou o contato de um empresário, que poderia talvez me trazer para Londrina e abrir as portas, porque ele estava aqui daí na época com Mariana e Mateus, abrir as portas das baladas. E eu troquei ideia com ele, mandei algum material e ele falou, vem pra cá. E a princípio eu comecei a vir no meio da semana, época que abriu o Santa Arena. Então meu primeiro show foi numa quarta-feira no Santa Arena. Então ele fechou a banda aqui, os músicos, eu vim, ensaiei e fiz o show. E eu tive uma aceitação muito grande. Graças a Deus. Que bom. Muito medo, assim, muita ansiedade mesmo, né? Porque eu tava chegando no mercado de outras pessoas, de outros cantores, né? E eu já cantei no Santa Arena, que era um palco onde muitos queriam cantar. Tive essa facilidade, que não é uma facilidade, assim, mas tive alguém que foi lá e falou... Sim. eu tenho um produto e alguém que já tinha uma abertura ali, né? Depois eu fiquei na mão, esse empresário me deixou na mão, eu tava aqui com 500 meses de aluguel fechado, me lasquei toda. Mas eu agradeço demais até por isso, porque ali eu aprendi, falei, nesse momento, na verdade, Manabo, eu fico destoando os assuntos, né? Mas nesse momento, metendo as reflexões no meio, mas nesse momento ali, eu entendi, quando eu fiquei sem empresário, eu entendi que eu tinha que parar, até esse momento eu ainda culpava muito a vida, as ocasiões, as situações, as pessoas pelas minhas infelicidades. Naquele momento eu entendi que não, que eu era a autora da minha vida. Não era responsável pela... naquele momento era o empresário, ou em outro momento eu podia ficar doente, em outro momento outra coisa, sempre vai ter alguma coisa. Só que é eu que tenho que pegar as rédeas da minha vida e fazer acontecer. E isso eu levo muito a sério. Tanto que depois na pandemia eu tive que me reinventar e podemos chegar lá ainda, né? Nessa linha do tempo. Mas foi ótimo que ele me deixou na mão. Porque eu aprendi muita coisa. Então ali abriu-se as portas, logo abriu o Folks, virei residente do Folks, fazia toda semana, entrei no mercado. Parece fácil falando assim, mas foi suado. Fiz muito show de graça, muita participação. Não conhecia ninguém. As pessoas, às vezes, nem todas as pessoas te recebem com alegria, né? Porque você tá tomando o mercado. É uma coisa que eu tomo muito cuidado em sempre receber bem um cantor novo, porque a estrada é árdua. Todo mundo começa um dia, né? Todo mundo começa um dia e eu não vejo como concorrente. Começou ali também... Todo começo é difícil, né? Então, acho que toda ajuda é bem-vinda. Então... É bem-vinda. Eu nunca vejo uma pessoa como um concorrente. Eu sempre penso que essa troca, sempre a gente cresce de alguma forma. E um espaço que eu tô deixando de ocupar, talvez aquele outro vai ocupar e eu vou ocupar o de outro e o outro cresce e assim vai, sabe? Então, acho que a gente tem muito mais a ganhar se ajudando do que tentando, ou só tirando seu corpo fora, ou prejudicando, piorou, né? Acho que não faz nem parte da minha visão de vida isso, prejudicar alguém. Então... Nesse momento ali, eu entrei no mercado de Londrina para poder organizar a minha agenda. Só que eu tinha um empresário ainda, né? Então, eu ainda tinha que responder a ele. Mas Deus faz tudo maravilhoso, ele me deixou na mão. Eu falei, agora eu tô cheio de conta, mas minha agenda tá livre. Olha só, não queria tempo. Queria tempo, vai ter tempo. Mas tem tempo, não tem dinheiro. Porque a gente trabalha... Mas aí eu comecei, as portas já estavam abertas, as pessoas tinham me aceitado muito bem. E a Jessie já tinha um nome. Já, as pessoas pediam pelo meu show, então eu consegui me manter, consegui sair do buraco ali com a ajuda da minha família também, né? Foi uma fase um pouco apertada. E não foi a primeira da minha vida. Mas assim, então eu consegui o que eu queria, consegui ter vida. Consigo, até hoje, né, administrar minha agenda de uma forma... Pô, esse mês sábado agora, eu tenho 3 shows em um dia.
Só que no fim de semana do mês, do último fim de semana desse mês, eu vou viajar. Então, assim, eu consigo fazer isso, né? Eu consigo estar em casa. É uma coisa que eu também decidi não ficar viajando, porque eu queria estar em casa com meu filho, né? Então eu atingi meu objetivo, assim, saindo da banda lá. Foi algo muito, assim, um tiro no escuro mesmo, de fato. Eu tinha uma estabilidade, mas às vezes é sobre isso, né? Eu acho que quando você não se sente mais parte daquele lugar, quando você não se encaixa mais naquele lugar, cara, eu sou uma pessoa, eu tenho muitos medos, mas nunca eles me param. Nunca, assim, Você toma a decisão e tanto medos, assim, de ação, quanto medos, assim, de coisas, por exemplo, saltar de paraquedas. Morro de medo de altura, fui lá e saltei. Então, assim, eu não sei, acho que eu não sei o que acontece comigo, mas eu gosto de me acho que desafiar, sabe? é se provar, né? É se Vamos desafiar se e... desafiar. Porque, na verdade, o que a gente tem de certo nessa vida? Nada, né? A gente não tem nada certo. Então, assim, se eu tô infeliz, pra que eu vou ficar infeliz uma vida toda, sabe? Eu vejo muita gente anos e anos e anos e anos infeliz numa situação, seja um casamento, seja um trabalho, seja um lugar onde ela mora, e botando a culpa no externo. Por isso que eu digo que lá atrás, quando aconteceu isso, eu aprendi isso, que não, é só eu que tenho as rédeas da minha vida. Às vezes é muito, claro, muito difícil você não saber o que tem pra te esperar ali. Às vezes é melhor você lidar com uma coisa ruim que você já tá acostumado do que com algo novo, incerto. Mas assim, Jessie, eu sempre escolho não ficar num lugar que não me faz feliz, sabe? E isso foi o que fez eu buscar novos ares pra mim, né? Estar aqui em Londrina hoje é isso. Foi um desafio, né? Mudança Muito de grande. cidade, tudo também, acho que isso conta também, né? Muito Então, grande. E uma depois adaptação. vieram novos desafios aí, né? Na frente. Com pandemia que a gente não É, esperava. E aí me desafiei novamente ali pra frente. isso aí. Mas antes da gente continuar, a Jéssica vai tomar uma aguinha. É, Já está. Gente, eu tô falando da voz aquela hora, mas é verdade que essa semana eu dei uma gripadinha e aí, né? Fica aquela. e tem que cuidar da voz, porque final de semana tem trabalho. Tem bastante show. Mas, pessoal, antes de a gente continuar esse bate-papo, lembrando vocês de se inscreverem no canal, deixar o like aqui nesse vídeo importante e também tem o nosso Instagram, Vem Pra Pista Podcast, que lá você vai encontrar os próximos convidados, quem serão os próximos convidados, tem cortes, tem bastidores e tudo mais. Tem o meu o Instagram pessoal também, DJ Walter Manabo. E lembrando também que na descrição do vídeo tem o perfil da Jessie. Segue eu lá. Jessie, cantora, segue lá, que essa moça aqui brilha muito na noite. Agalume. Jessie, eu creio que um dos desafios seus foi ter sido mãe e poder trabalhar ao mesmo tempo, né? Como é que foi esse desafio? Eu sinto, assim, nas suas falas, que você teve sempre teve o sonho de ser mãe. Uhum. Pelo que eu senti nas suas falas, né? Sim. E como é que foi esse seu desafio de Eu levar queria. as duas, a maternidade e a carreira, né? Quando você descobre assim que tá grávida, você não tem a menor noção, porque a gravidez ela é muito incerta, né? Ela tem ali uma previsão de semanas e tal, mas você não sabe como você vai passar por ela. Então me deu um certo desespero. E o trabalho, ele ele é o meu sustento, né? Então, mas assim, eu sempre sou muito de confiar. Então eu confiei muito que tudo daria certo. Foi um desafio? Foi. O mal-estar ali eu já descobri que estava grávida com quase 3 meses, então eu não tive aquele mal-estar do começo. Na verdade, eu tava pulando igual uma louca em todos os palcos por aí, sem imaginar que eu tava grávida. Mas um pouco depois que eu descobri, eu comecei a ter enjoo, muito sono. Então, assim, eu tinha medo de ir lá cantar e passar mal, né? Eu tinha medo das pessoas pararem de fechar show comigo, pela dúvida, né, se eu ia estar bem ou não. Mas eu demorei um pouco pra falar que eu tava grávida. Eu já descobri com quase 3, eu acho que as pessoas ficaram sabendo com 5 e o meu bebê nasceu com 8. Então foi Entendi. pouco tempo grávida ali, de verdade. Né?
Eu não vejo, assim... eu sei de outras pessoas que tiveram, assim, mais dificuldade até essa questão de, será que vai dar conta de fazer o meu evento? Mas, assim, se eu sofri isso, eu não percebi muito, assim, eu não me apeguei muito a essas coisas, não me lembro muito. Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu me lembro até de noiva falando assim, eu quero você, eu falei, mas eu tô grávida, eu não sei se eu vou conseguir, tipo, era bem Aham, perto, assim. aham. Ela, não, vai sim. Então, assim, eu tive talvez uma sorte ou uma bênção aí de não passar por algo muito pesado na minha gravidez. Era um desafio, assim, a barriga. Cara, eu não achava nada ali dentro da minha barriga mais, né? Tipo, onde tá meu diafragma, Senhor? Onde foi parar aqui dentro? Que eu não sei onde é que tá. A forma de respirar era Aham. diferente, né? Mas ao mesmo tempo foi muito legal, assim, poder. Todo lugar que eu ia recebia muito carinho. Eu sentia meu filho agitadíssimo, assim, Aham. quando ouvia os instrumentos, né? Não é à toa que hoje ele tem facilidade com Ele quase tá com quantos tudo. anos? Ele vai fazer 5 em julho. 5 já? Tá lá cantarolando, compõe as músicas dele. Sério? É, sério, ele pega o piano, o Maravilha. teclado e começa a inventar música e tem toda a facilidade, né? Fez um curso intensivo na barriga, né? Pois é. Não tinha como. E as pessoas, inclusive, acho que metade dos que me seguem no meu Instagram é por causa dele, né? Nem por causa de mim, viu? Eu tenho Bom, consciência é disso. bom que você já tá usando já, Fala, pô. vai, faz um Instagram pro Lourenço. Não vou fazer, não, vou perder metade do meu seguidor, tá doido? Não, ele é uma gracinha, tem muita facilidade. Então, assim, foi uma experiência legal, ao mesmo tempo muito cansativa, né? Uhum. A barriga pesa pra caramba, assim. Então, eu chegava muito cansada. Mas, assim, não tive muitos contratempos. Era mais... Eu acho que o que mais pesou pra mim, o que eu guardo mais, era a minha ansiedade, o meu medo sobre o incerto. Ah, entendi. A incerteza, sabe? Até onde eu vou, até quando eu vou, até quando eu posso vender show. Então, eu já não trabalhava mais com uma agenda a longo prazo. O que eu tinha fechado, assim que eu fiquei grávida, eu olhei e não batia nada assim com pertinho da data que eu ia ter o bebê. E então eu fiquei tranquila e já encerrei a agenda ali, não bloqueei para não vender mais nada perto dessa data e dei ali 2 meses para que eu pudesse voltar. Que eu Entendi. não fazia ideia se eu ia conseguir ou não, porque eu nunca tinha tido um Uhum. filho. E mesmo que tivesse, também não saberia se cada filho é de um jeito, né? É. Então, cada gravidez é de um jeito. Então, assim, fui confiando o quanto eu pude, com um pouco de medo, mas fui fazendo e deu tudo certo. Mas ter um filho pequeno, voltar do show cansada e ficar lá acordada a madrugada toda. Mas assim, eu não carrego assim como. É. Passou. Foi difícil, mas passou. Passa, gente. Mamães passam. É, às E vezes, sabe o que eu costumo dizer? O artista, assim. Cara, eu falo demais, né? imagina, fica à Eu vontade. falo bagarão. O artista, ele tem. Eu acho que pra mim, a maior arte do artista é ele conseguir guardar num lugarzinho ali dentro os seus problemas, o seu dia ruim, as suas dores, às vezes num dia que foi um dia bem ruim, e você ir lá e levar alegria para outras pessoas que estão precisando disso. Eu acho que, assim, principalmente pra você, existe. Não, é porque eu vou falar, porque são. Em casa você é a Rosângela. Só, E no show é a Jessie. basicamente, não, Então não. acho que o importante é saber separar as pessoas, né? Isso aí eu até tratei em terapia, porque eu tava ficando doida achando que eu era duas. Não, mas é dessa forma, assim, Aham, eu entendo como você tá falando, assim, aham. existe eu, pessoa, né? Seja Jess, seja Uhum. Rosângela, seja. Somos humanos, né? Somos humanos. Vulneráveis a várias Para mim, a minha coisas. maior arte é, muitas Uhum. vezes, lidar com as minhas questões Uhum. e simplesmente deixar elas de lado, tá aqui, eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer, porque aquelas pessoas que estão lá, elas precisam de mim. Elas Certeza. precisam. O dia delas pode ter sido muito ruim também. O Uhum. dia delas, elas estavam esperando esse momento chegar naquele bar, ou então um evento que ela sonhou. Uhum. Então não é justo. Então a maior arte é deixar de lado as tuas questões pessoais e se transformar no artista e levar a alegria que você se comprometeu a levar. E aí, falando dos filhos, essa é a minha arte, mas eu acho, é uma arte que eu não dominaria, por exemplo, é a arte de você acordar às 5, 6, preparar toda a tua casa, a tua família, deixar teu filho na escola, passar o dia todo trabalhando, voltar a pegar ele às 6, fazer tudo Uhum. correndo ali para alimentar a criança e tal, cuidar da casa. É uma arte maravilhosa. É uma arte que eu não tenho muito o dom Uhum. de todos os dias ir para aquele lugar, trabalhar, bater o meu cartão. Eu não domino muito bem essa arte.
Então, assim, eu domino a arte de deixar as minhas coisas de lado, ir lá e lidar com as minhas questões pessoais e ir lá levar alegria para aquelas pessoas que estão no dia a dia fazendo a arte de ir lá me atender na portaria com um sorriso no rosto, num mercado, num caixa. Então, assim, eu fiz a minha arte ali durante a gravidez e a maternidade, continuo fazendo, assim como as outras pessoas fazem outras artes no dia a dia, na vida delas, diferentes da que eu faço, né? Eu acho que E tão necessárias quanto. cada um tem a sua especialidade, eu acho. Então, o seu é... Até dom, às vezes a pessoa exalta tanto um dom como, né? Tipo assim, dom. você canta, é afinada, então é um dom. Mas, cara, eu não tenho dom com números nenhum. Eu não acho que é só estudar. É estudar, é importantíssimo. Pra você, eu também estudei pra lapidar o meu dom. Só que é dom. É dom você... Cara, lá no caixa, as meninas do caixa de bar, não é fácil. Você lidar com Passam por muitas bêbados, coisas. nossa. Não Eu é um também dom que eu teria paciência, entendi. não. Então você tem que lidar com... Você tem que ter dons dentro de Sim. você. Seja com a facilidade em lidar com pessoas. Exato. Eu lido melhor com subir no palco e levar alegria em forma de música. E as pessoas têm outros dons. E talvez elas devam olhar pra isso com mais carinho. Não só, nossa, o fulano canta, o fulano... Não, você tem um dom também. Sim. Sabe? O dom não é só o que é artístico, o que aparece na mídia, sabe? Eu acho que as pessoas tinham que olhar com mais carinho. Às vezes a pessoa pra acha elas. o artista e fala assim, esse tem o dom. E acha que é só isso é o cantar bem, né? Acha que somente esse é o dom que você... Não, eu acho que são vários tipos, né? São vários tipos de dom. E ainda falando em dom, também não basta o dom, né? Não basta ter dom. É você... Tem que exercitar você também, exercitar ele, você lapidar, você aprender. Exato. Mas aí o mundo tá cheio de pessoas com dons incríveis e é mais sobre a pessoa se achar e ser feliz naquele encontro com ela mesma, né? Naquele dom dela. E você, por falar em dom, você tem a questão de músicas próprias, você tem... Até esqueci o nome da... Você é Autoral, compositora? Compositora, nossa, me fugiu a palavra. Você chegou a... Você tem músicas de sua composição? Senta que lá vem histórias. Manabo falou pra mim, é 1 hora, vai dar 2, tanto que eu falo, né? Olha, eu não trabalho, eu não tenho um trabalho de música comercial meu. Então, assim, a Jess canta sertanejo nos shows e você vai lá no Instagram dela, tem músicas comerciais sertanejo da Jess. Opa, chegou comida ali. Nesse tempo todo, como a música era meu único meio de sobreviver, é o meu sustento, então, ou eu comia ou eu investia. Não investi. Depois de um certo tempo, eu entendi que também daria para fazer de outras formas, existem patrocínios, outras coisas, mas talvez eu não tenha gravado, até por não me encontrar muito num estilo, sabe, Manaba? Assim, eu não queria me definir. Eu nunca quis gravar algo assim, é sertanejo, é pop, é axé. Eu sou uma mistura de todas essas experiências que a gente conversou aqui. Esse ano, provavelmente saia várias músicas minhas. Tantas, assim, que nunca saiu, a vida inteira vai sair. Agora, se tudo der certo. Mas, assim, compondo já está. Eu já estou compondo várias. Eu botei na minha cabeça que eu teria um projeto chamado Livre, que eu ainda nem lancei, não falei nada sobre, mas dentro de mim, livre, eu vou compor o que eu tiver vontade. Entendi. Não vou me prender a um estilo. Então eu, Jessie, vou cantar coisas que eu tenho vontade. E que isso atinja públicos diferentes, que isso chegue a pessoas que precisam ouvir de vários nichos, sabe? Então, provavelmente vai sair várias coisas aí. Componho daí, ainda não me considero uma super compositora no sertanejo comercial, porque existe todo um caminho aí a seguir, né? E eu ainda não me vejo boa nisso, mas eu componho bastante pro sertanejo. Eu espero daqui a uns anos estar ouvindo esse podcast e falar assim, olha, agora eu tô ganhando dinheiro com sucesso que tá no top 1. Mas estou trabalhando nisso.
Você tem algumas músicas já... E aí, assim, o que eu tenho, que foi uma coisa que eu falei que lá vem história, é que eu sempre disse que eu nunca ia ser compositora. Eu não toco nenhum instrumento, eu sei o básico do básico do básico de violão. E eu falava, como é que eu vou compor com violão, só, ou sem nenhum instrumento, aliás, sem tocar nada? Eu não tenho facilidade para compor, não vou compor, é a única coisa que eu não vou ser. Veio um dia, um amigo comentou, falou, você podia escrever uma música para as mulheres que lutam contra o câncer. Eu tive contato com essas mulheres e, poxa, ia ser muito legal fortalecer elas com uma música. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Passou um tempo, acho que mais de um ano. E um dia eu sentei, veio na minha cabeça essa lembrança. Eu lembro que eu estava faxinando. Eu parei a vassourinha ali, encostei na parede, sentei e escrevi uma música, que é Sexo Frágil. Que, se vocês quiserem, inclusive, procurem pela Sexo Frágil, coloca Sexo Frágil Jessie. Gravei com os meninos do Champs, que acreditaram na música. E a música teve um alcance imenso. Nós lançamos ela. Todo Outubro Rosa a gente relança ela. Porque nós recebemos muitas mensagens do Brasil todo falando: eu estava desistindo, a tua música me fortaleceu nessa luta. Então, coisas desse tipo. Então, foi a primeira música que me fez olhar e falar: poxa, eu compus uma música. Legal. E ela alcançou mais de 1 milhão de pessoas. Então, assim, isso mexeu com algo aqui. Depois disso, fiquei com isso na cabeça, não produzi muita coisa. Minha irmã me avisou mais pra frente que estava tendo um concurso de música, de moda caipira. E que era pra eu participar, faltava 3 dias. Eu falei, vambora. Chamei um amigo meu. Como eu disse, né, me deu um desafio que eu aceito. Chamei um amigo meu, o Jonathan, ele aceitou, a gente ficou em segundo lugar. Nossa, foi a Passarinho. A Passarinho, inclusive, eu nunca lancei ela, eu vou lançar. Promessa que vou lançar ela. E no Passarinho, o nome do Isso. E depois, 2 anos depois, a gente ficou, acho que em 5º lugar também, no mesmo concurso com uma outra música chamada Mãe dos Caipiras. E aí, pra mim, foi: você compõe. Você não pode mais falar que você não é compositora. Você pode não ser compositora da forma que você pensa em se encaixar nesse mercado comercial, mas você compõe. E eu já tava ganhando dinheiro com isso, tava ganhando concurso, tava alcançando pessoas com uma mensagem de força, enfim. Então veio a pandemia, né? E a pandemia, um pouco antes de começar a pandemia, veio na minha cabeça, eu tenho uma questão espiritual muito aflorada, assim, eu acredito muito em Deus e em ter um guia sempre ali comigo. E em um momento da minha vida ali, me veio à cabeça, assim, que era para eu compor histórias, transformar histórias reais em música. Falei, você compõe música personalizada. Na minha cabeça, você tá doido? E, tipo, compor já não é uma facilidade pra mim. Eu ainda vou fazer música personalizada, como que eu vou achar tantos meios de falar histórias das pessoas, assim, não. Mas veio a pandemia. E aí, ou eu fazia isso, ou eu ia, não sei o que eu ia fazer. E aí eu fui, me enfiei de cabeça, eu falei, eu vou fazer, eu fiz todo o material de divulgação, pensei nos pacotes como seriam, e comecei a estudar e falei, eu vou fazer, eu sou capaz, eu consigo. Acreditei. De novo, é só o que a gente tem, né? Fé. E na época eu falei com a Mari Bernini, que acompanho ela no stand-up dela, né? Minha banda acompanha ela desde o princípio. E falei, Mari, ela tem uma influência grande e tal, a história de família dela é muito legal. Falei do meu projeto pra ela de música personalizada e falei, deixa eu fazer a primeira música sobre a tua história. Ela, beleza. E quando eu mandei pra Mari, eu até tremo de lembrar isso, porque eu tava com aquele frio. Cara, se eu senti frio na barriga pra cantar no palco a primeira vez, eu senti 3 vezes mais pra fazer isso. Quando eu escrevi a música da Mari, ela me passou a história, os sentimentos, as coisas pessoais deles, e eu escrevi a letra, a melodia na minha cabeça, tudo, repassei pros músicos como seria, e mandei pra ela. Ela me manda um áudio em prantos, assim, super emocionada. E naquele momento eu falei, cara, funciona. Funciona, deu certo, eu consegui. E foi um sucesso. Aí a gente gravou, né? Ela soltou lá. E foi um sucesso o lançamento do projeto, que chama Projeto Encantar. Eu tive mais de 1000 mensagens. Mais de 1000 mensagens, assim. E cara, aí eu passei
a escrever. Acreditar que eu podia e atender todos os pedidos. E a gente tá aí com mais de... Você lembra lá no começo, quando as pessoas falavam assim, acho que essa menina canta. Acho que é a mesma coisa, não é? Só que é um outro nível, digamos assim. Acho que essa menina sabe escrever Ela música. consegue escrever, ela é consegue. capaz. E Acho que eu talvez acho que é a gente que se limite, né? Mas eu acho que assim, a gente precisa de uma influência externa pra te motivar. Sim. Aí você começa a duvidar, mas Você vai com a vai dúvida daí. acreditando, mas você vai acreditando, não. Se uma pessoa fala, tudo bem, não. Mais 2, 3, meia dúzia, 1000. Quantas pessoas você falou? Quando a Mari soltou lá pra mim, a gente lançou o projeto, foi mais de 1000 pedidos de orçamento. Então, 1000 pessoas falando que o seu Gostaram. trabalho foi espetacular, então já Sim. é uma coisa que... É muito legal, né? Eu acho que talvez a gente se limita, a gente tem que arriscar mais, porque tá tudo bem também não dar certo. Se eu tivesse, né, se eu visse que não ia dar certo, fiz, não deu, bora para outro plano, né? Exato. Mas a gente, às vezes, tem medo de se arriscar, né? E como veio uma situação externa ali que eu não tinha muito escolha, ou arriscava, então me arrisquei e deu certo. Que bom. Já foram mais de 40 músicas, assim, Nossa, feitas. É bastante coisa, assim, 40 criações personalizadas, sabe? Incrível. Mas recentemente eu fiz... alguns clientes, eles encomendam a música personalizada e ainda querem que eu vá pessoalmente para cantar. Então, recentemente eu estive em Floripa fazendo de um casal de youtubers e a música, o vídeo foi um chá revelação. E o vídeo do chá revelação deles, a Fran e o I, ficou em segundo vídeo em alta no YouTube no dia do lançamento. Então, o alcance... quando a gente faz, a gente não tem noção do que a gente vai alcançar, sabe? Então, Incrível. Hoje eu posso dizer que eu sou compositora. E por falar em composição sua, vamos para a segunda música que eu vou pedir, que é uma composição sua. Eu tô aqui pensando se eu faço essa do chá revelação ou... Fique à vontade, eu acho que... Eu vou fazer uma que eu gosto, na verdade eu gosto de todas, são todas minhas filhas, né? São criações suas, né? Mas tem uma que é de um casal, foi feita para o aniversário de casamento deles, e eles, muito aventureiros, gostam de andar de moto e viajar muito, desbravar o mundo, e eu gosto bastante desse refrão. Eu acho que eu até passei ela para você, que ela é assim: um lugar para viajar, pra gente se encontrar e se perder, um lugar pra retornar, meu destino sempre é você, o meu melhor lugar, é você. Eu gosto muito desse refrão, sabe? Dessa vibe, dessa energia gostosa, que tinha tudo a ver com o casal, que tinha uma energia lá em cima. Foi a música que você me passou que eu usei no vídeo, né? É verdade, que você usou na Bacana. divulgação aqui do podcast. Bacana. Essa é bem legal. Eu Então, gosto bastante. nossa, é incrível. Então, as pessoas podem contar a história para você, contratar, e você faz digamos assim, compõe a música de acordo com a história que... Sim, ela vai escolher um pacote, né? A gente tem alguns pacotes lá. E ela vai me contar, ela vai me passar algumas referências musicais, porque eu não faço só no sertanejo, daí eu faço no gosto musical do cliente. Então ele quer um rock, essa que eu cantei agora, ela tem uma produção country. Eles gostam bastante. Então vai ser samba, vai ser pagode. Então eu peço sempre umas 2 referências musicais que a pessoa gostaria que fosse naquele estilo. Ou para quem ela vai presentear. Ó, eu fiz esses dias pro pai, 60 anos. Meu pai estava fazendo... O pai da minha cliente estava fazendo 60 anos e ela queria dar de aniversário. E ela queria no estilo moda caipira. Então foi contado todo aquele... bem com viola mesmo, sabe? Então a pessoa me fala o estilo musical e me conta a história. Eu pedi de eletrônico pra você, quero ouvir. Nossa, é um desafio. Eu vou pedir tua ajuda daí. Assim, falando em ajuda é até legal. Eu sou o coração disso, mas isso... tenho pessoas que me ajudam. Sim. Que eu vou lá, inclusive enche um monte o saco, porque eu fico, não é isso que tá na minha cabeça, não, é um pouco mais pra cá, um pouco mais pra lá. Como fazer isso? Como mostrar uma nota, como mostrar uma melodia sem tocar, né? E então eu tenho pessoas competentes, maravilhosas, que vieram pra somar e fazer o meu sonho, esse projeto, se tornar realidade. Então eu sou o coração ali, que tem a ideia, que absorve, que cria, mas outras pessoas executam pra
para que a música possa nascer. Sim. Pode me mandar o desafio, que eu gosto de desafio, né? Como você já viu. Mas a pessoa me conta a história dela. Aí eu vou fazendo perguntas. Às vezes, tem pessoas que já são mais abertas, falantes como eu, né? Que conseguem se expressar muito. Tem pessoas mais fechadas que vai falar, nasceu tal dia, não sei o quê, não sei o quê. Então eu tenho que lapidar melhor isso. Porque eu quero que cada palavra que esteja ali naquela música, a pessoa se reconheça nela. Não tenha nenhuma palavra ali que ela vai falar, isso não tem a ver comigo. Porque essa é a diferença da música comercial. Você pega uma música do Jorge Mateus, tem inúmeras lindas, com refrões lindos, que você usa ali pra fazer um story, né, bonitinho. Só que se você vai ouvir o resto da música, ela não tem a ver com você, com a tua história. A tua música do Projeto Encantar, ela tem tudo a ver com você. Mas você chega a escrever, manda pra pessoa, ela lê... Então eu escrevo, eu faço uma guia já voz e violão. Eu crio a música e mando pra pessoa. Manda a ideia. Mando, olha, um é esboço, isso, só assim. não está produzida agora. Agora nós vamos produzir. Então é country, vai ter ali os instrumentos. entendi. É viola, vai ter. Mas aqui eu mando no voz e violão pra pessoa. E é nesse momento, Manoel, eu acho que eu não tive. Teve um cliente que falou assim: eu achei. Ele falou, eu esperava mais. Um cliente. Só que eles eram em 4 irmãos. E os outros 3 falaram: você tá louco? Ficou lindo. Então foi o único, assim, de mais de 40 que eu atendi. Que é o que eu, né? Eu vou também não abraço o mundo, eu vou pegando o que eu consigo pra fazer com carinho e atenção cada uma. A aceitação, a hora que eu mando a demo, né? Que é essa música demonstrativa aí. A aceitação já é na hora, assim, é incrível. Eu sempre estou com um frio na barriga, eu sempre estou ansiosa e sempre me emociono, e me emociono muito mesmo. Eu sempre acabo chorando junto, porque quando eu encontro, eu sempre peço a Deus que me conecte com o meu cliente, sabe? Porque ele conhece ele melhor do que a mim, melhor do que eu conheço. Então, assim, a hora que eu acho esse caminho, eu falo, caramba, eu chego a arrepiar, eu falo, eu acho que eu encontrei a essência do meu cliente, sabe? E aí eu mando essa demonstrativa, já a pessoa fala, ok, ou então temos que lapidar. Essa palavra eu achei que não ficou, não tem muito a ver, então a gente vai buscar uma nova palavra ali para colocar no lugar que vai ter mais a ver. Lapidou, gravou, entregamos. Mas você falou que são mais de 40 já. Mais de 40 entregas. E onde as pessoas conseguem encontrar esse material seu? Você posta tudo? Então, não tá tudo lá, mas eu acho que tem umas 20. Aonde você posta? No Spotify, todas as plataformas, na verdade, Deezer, Spotify, todas as plataformas têm. Você vai achar escrevendo Jessie, Jessyy, Encantar. Então, Jesse Encantar, que é o nome do projeto. Então, Entendi. todas as músicas, a pessoa já acha lá e já salva a favorita. Então, sempre que for chegando uma nova, vai aparecer ali pra pessoa. E engraçado que antes eu achava que não era interessante para outras pessoas ouvirem. Porque são histórias de outras pessoas. Engraçado você falar isso, mas a gente escuta todas essas duplas sertanejas são histórias de outras pessoas. São. Entendeu? Mas é que assim, como ela é construída, a música do Encantar, ela não é construída com regras, por exemplo, vou fazer uma estrofe, um refrão chiclete. Entendi. Então, assim, é uma música. Tem cliente que ele quer que eu coloque na música dele até o minuto, o segundo, se tava frio, se tava calor, ele quer. E a música é dele, eu não vou contestar isso. Claro, dentro do possível, mas assim, então às vezes fica uma música enorme, uma música longa, cheia de detalhezinhos que só quem sabe ali vai entender de fato, Entendi. sabe? Eles vão diferente pegar de uma as música. referências, né? As pessoas que viveram vão falar, nossa, eu entendi essa mensagem. As pessoas que fazem parte dessa história, ela vai entender. Só que quem não fez, talvez não. Entendi. É diferente de uma música comercial, onde ela fala uma linguagem mais aberta, onde todas as pessoas se encaixam. Tanto que tem música que ela é feita falando sobre a perda de alguém que morreu e a pessoa tá chorando porque perdeu o namorado, ouvindo aquela música. Entendi. Porque ela é ampla, ela abrange mais, né? E a do Encantar, não. Ela é específica ali. Mas eu comecei a receber mensagens de pessoas que ouvem as histórias e gostam de ouvir. Inclusive, eu sempre faço um teste com as minhas primas, mando no grupo, as coitadas, são cobaia. Um beijo para minhas primas. Mando para elas, acabei de fazer. É teste de qualidade, né? Manda lá. Aí eu falo, dou um feed, falo assim, um resuminho da história, assim, assada na história da pessoa. E aí elas, ou então, eu fiquei confusa nisso, daí eu vou me atentar. Então elas são a minha balança ali. Mas as pessoas começaram a pedir para ouvir e inclusive me mandar mensagem. Falou, olha que linda essa aqui e tal. Então
eu tenho pensado agora em compartilhar mais isso. Entendi. Essas histórias, sabe? Eu acho que tem Para as que outras pessoas compartilhar. ouvirem também. Mostrar mais da sua arte, Sim, né? Tanto na voz quanto na composição. na composição. É o planejamento para esse segundo semestre. Espero que dê tudo certo. É aquilo que a gente conversou no começo, né? De conseguir passar para outras pessoas também me ajudarem no meu trabalho, para que eu possa, porque eu não tô conseguindo mais abraçar tudo. E ainda Vai com quero, calma, né? e Vamos ainda com quero, calma. e ainda quero lançar as minhas músicas, como eu disse, que eu vou lançar músicas livres, né? De sem ser ou do sertanejo ou enfim. Então tem bastante coisa para acontecer Mas e uma pessoa só para executar, né? E você tem já alguma coisa pronta? Não sei, na sua mente ou escrito para. Tenho, já tô com 3. Uma a gente vai gravar amanhã. Eu vou gravar junto com os meninos do Champs, de Legal. novo, que fizeram a Sexo Frágil comigo. Chama Promete que Volta. A gente vai gravar amanhã, deve lançar em um mês e meio. Então ela é um love song, um trapzinho romântico. Onde foi gravado esse clipe do Sexo Frágil. Sexo Frágil foi gravado onde? A gente gravou com as meninas da ONG Toque de Amor. Personagens reais, né? Aham. Mas nós tivemos cenas ali no Empório. Porque Você tava lá? Não, eu não tava, mas eu lembrei De uma cena? de você cantando lá. Ah, Por isso que eu tô te sim. perguntando se era esse clipe mesmo. Isso, então nós gravamos algumas cenas na ONG Toque de Amor e gravamos várias cenas lá no Empório. Uhum. Tem várias imagens de lá. Não, É esse mesmo. Eu tava vendo, tava com essa visão na minha cabeça do Empório você cantando. Então acho que é Essa isso. sua memória aí mesmo, essa música mesmo. Entendi, legal. E o nome, né? Sexo Frágil é só pra fazer uma... É uma sátira, né? De sexo frágil. Sexo Olha frágil, a luta. onde que é sexo frágil aqui, né? Então, ela até demorou muito pra ir para as plataformas mesmo. Antes ela ficava só no YouTube, sabe? E agora ela tá nas plataformas, dá pra achar também. Então, até falo pra galera mandar, conhecer alguém que tá passando. A gente nem tem lucro nessa música, a gente quer só que ela alcance, né? Sim. As pessoas que precisam dessa força nesse momento. Acho que é super importante. O mais importante é passar a mensagem. Isso. Acima de tudo, assim, né? Uhum. Essa música veio pra isso. Tá certo. Jesse, queria agradecer de coração por você ter topado esse podcast. Obrigada. Eu Confesso que eu fiquei apreensiva e ansiosa, porque... Todo mundo fica, não sei porquê. Cara, olha, cantar é uma coisa que eu domino, mas falar... Eu falo bastante, eu sei que eu domino falar, mas assim, é uma coisa que sempre me deixa ansiosa. E ela falou que era tímida ainda. Eu sou tímida, eu tô até vermelha. Jesse, ó, mais uma vez obrigado. E eu ia pedir pra você falar alguma coisa, suas considerações finais, passar pro pessoal de casa que tá assistindo em casa. Não sei se você quer passar mais alguma coisa de projetos futuros. Que você... Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz com o convite. Eu tava vendo lá ele fazer o podcast, falei assim, por que não me chamou ainda? Que eu tô... Vai me chamar não, criatura? Aí ele me chamou, eu fiquei feliz, né? Você me chamou, eu fiquei toda feliz. que bom. Claro, apreensiva, porque eu falo que o ao vivo a gente... Vai que eu falo uma bobeira, né? Tem coisas que a gente tá acostumado a falar de bobeira, assim, no automático, então sempre me deixa apreensiva. Mas eu gosto muito de você, trabalho com você há tanto tempo, né? A gente se encontra em tantos eventos, fazemos tantos eventos. E é uma receitinha de sucesso, né? A gente tá lá e a dupla dinâmica, né? Opa, batendo no microfone. E sempre dá muito certo, as festas são lindas, a gente fica muito feliz. Eu vejo o carinho que você tem em fazer isso, não é à toa que você tá aí, né? Há tanto tempo no mercado também. Então, eu fiquei muito feliz. E eu acho você incrível, assim, porque você é um cara que você gosta de desafios. Então, é muito parecido com isso que eu tenho. Você você tem ideias. Eu lembro na pandemia também, todas as suas formas de se virar ali. E eu acho isso sensacional. Eu gosto de gente corajosa. Então, eu te admiro muito. É um prazer estar aqui, ser convidada por você. Quero agradecer a galera, né, que ouviu essa falante aqui e que acompanhou a gente aqui. Convido outras pessoas para assistir. Convidar as pessoas para acompanhar meu trabalho, o do Manabo também.
Não consigo garantir o que vai vir por aí. Sou uma caixinha de ideias, tem várias prospecções, mas acompanha lá que com certeza vai sempre assim, ter algo legal. Muitas ideias na cabeça, só que é só uma pessoa para executar, né? Executar, Então tem que ser aos poucos, né? Não dá vontade a gente ser uns 3, às vezes? Às vezes tem. Às vezes dá vontade. Dá vontade. Pra executar tudo que a nossa cabecinha criativa tem vontade. Exato. Mas a gente vai achando o caminho e a gente vai fazendo acontecer. E é feito tudo com muito carinho. Então, vão ser muito, muito bem-vindos lá no meu Instagram e nos meus shows. Bacana. Obrigada, tá? Obrigado mais uma vez, Jessi. Mas assim, para finalizar, eu sempre faço 3 perguntas pros convidados. Tem mais tá? uma pergunta. Ai, Jesus. Não, 3, hein? É 3. Ah, três para finalizar agora. 3 pra finalizar. E uma vai engatar no último pedido. Calma. Eu tô aqui reflexiva. A primeira pergunta, se você fosse para uma ilha deserta para ter aquele momento relax, qual seria a playlist que você gostaria de escutar? Eu gosto bastante desse novo MPB. Novo MPB eu gosto, Love Song, assim, eu gosto bastante. Tem uma música, vai ser muito feio falar que é uma música minha eu elevaria. Não. Não é minha, é uma música que eu fui convidada pra fazer parte e eu gosto muito dela. E que é a Fatores, inclusive, bora ouvir aí, eu gosto muito da Fatores, tá no Spotify. Mas eu lembrei de outra agora, que é uma assim que o Spotify na retrospectiva falou que eu ouvi mais de 1000 vezes. Nossa, então você Então gosta eu mesmo. realmente gosto. Que é a Vem Cá. Não sei se você conhece. Vem agora, baby, me namora. Bora, bora, esquece o mundo lá fora. Fica aqui perto de mim, que esse amor nunca vai ter fim, não. Gosto muito dessa música. E aí eu levaria algo nesse estilo, assim. Entendi. Que é um love song, uma musiquinha good vibes. Eu gosto disso. Gosto muito de Armandinho, ouço bastante também. Quando eu tô fora dos palcos, eu gosto muito dessa pegada good vibes. Show. Bem tranquilinho. Se você tivesse a oportunidade de reviver um artista que já se foi, para você ter a experiência do último show, mais um show, qual seria esse artista? Pode ser do sertanejo, pode ser da... Que já se foi. Que já se foi. Que você não tem como você assistir esse artista. Assim, inclusive, a gente nunca termina, porque eu não paro de falar, né? Mas sabe que eu realizei três shows que eu tinha o sonho de infância, que era Guns N' Roses na formação original, Aerosmith e Bon Jovi, era o meu sonho de infância. Eu achei que nunca ia realizar, porque, eles já estão E eu consegui nos 3 shows, 3 dias seguidos em São Paulo, e foi incrível. Eu vi o Slash, que foi a formação que, né, eles voltaram agora e tal. Foi incrível. Mas eu gostaria muito de ir num show do Michael Jackson. Acho que ali temos uma escola em pessoa, né? Esse é o mais citado aqui, sabia? É mesmo? Eu acho que uns 20 deve ter falado isso. Cara, mas é porque o cara é incrível, né? Completo, ele é um pacote completo. Eu não posso afirmar essa informação porque eu nunca pesquisei, mas me disseram que ele também não era musicista. Ele escrevia aqui, ó, a cabecinha dele. Vou pesquisar essa informação aí depois certinho, mas assim, o cara era genial, né? Sim. Genial. Genial. Gostaria muito. A terceira pergunta qual a sua indicação de um artista novo que tá despontando agora, que você falou assim, nossa, esse cara tá fazendo, ou essa pessoa, esse artista tá fazendo um trabalho super bacana. Caramba, agora você me pegou, hein? Me pegou mesmo. Eu sou ruim de nome demais. Deixa eu pensar. Pensa aí. Cara, eu só consigo pensar em artistas de Londrina. Sabe? Porque, assim, eu não sei se eu acompanho artistas a nível nacional, assim, que tá começando. Não me lembro agora. Aqui de Londrina, eu costumo dizer assim, cara, tem muito talento aqui, sabe? Tem muito mesmo. Então, eu acho que o que eu falaria aqui é, gente, escutem as músicas dos artistas de Londrina. Tem muita gente boa mesmo. Eu fico sempre me sentindo honrada todas as vezes que tem algum festival e é convidado vários artistas da cidade e eu estou no meio daquilo que eu falo, cara, olha isso, olha a qualidade. Então, a gente tem aí inúmeros artistas em Londrina. Eu não vou citar um para não ficar injusta com ninguém. Mas
olhem nas casas de Londrina quem tem feito, quem tem cantado e acompanhem o trabalho deles. Acompanhe os pratas da casa aqui. Acompanhem, Os pé vermelho. porque realmente, assim, eu queria dar um exemplo nacional aqui talvez, mas bom, eu posso dizer aqui que eu acompanho eu tenho bastante público de mãe, então eu acompanho, vou aproveitar então e dar uma dica, que é a Priscila Brenner. Priscila Brenner, ela não está exatamente começando, ela já fez parte, acho que do The Voice, mas ela tem um conteúdo, músicas assim, bem indicadas para mães. Entendi. Sobre a rotina de mãe mesmo, músicas leves, gostosas. Então, vale a dica aí, que eu tenho esse público e é bem gostoso o som dela. Mas eu diria para acompanhar o trabalho. Quando um artista aqui de Londrina lança uma música, para acompanhar, sabe? De repente não for o seu estilo, ok, mas assim, tem muita coisa aqui. Não tem só no sertanejo. Tem tudo. A gente é riquíssimo aqui. Riquíssimo, assim. O mercado artístico é muito rico aqui. Então, acompanhem. Legal. Abram os olhos aqui pro pessoal daqui de Londrina. Abram. Jesse, lembra que a gente tinha combinado 3 músicas, né? Então, já aproveitando a deixa da leva mais nova, eu te pedi uma música atual que você gosta muito pra gente finalizar. Vou tentar fazer aqui, ó. Tô gripando. Cada vez o nariz já tá. Eu vou fazer uma música que assim, a galera tá pedindo muito. Deixa eu beber água, peraí. E que é da Simone, né? Que agora tá com a carreira solo, né? Que era da Simone Simaria. Que estourou, assim, ela veio sozinha, né, agora e veio com essa música e já foi lá pra cima, né, que a bicha canta pra caramba, né. Então e agora como eu fico nessa casa, com um sorriso ou choro no rosto, cê vem aqui me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não um pouco pra esse erro gostoso. Tô com uma nariz meio... Tô com uma nariz, não, tô com uma voz meio de nariz, meio fanha aqui, mas tá valendo, né? Ai, fechamos com chave Essa de música ouro. é boa, eu queria cantar umas 3 vezes no show ela. Bom. Fechamos com chave de ouro, Jesse, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigada. Pessoal, então, finalizando mais um episódio, finalizando com chave de ouro, né, com essa voz magnífica aqui da Jesse. Então, é o seguinte, semana que vem temos mais um episódio. Fiquem com Deus. Também não se esqueça, novamente, lembrando vocês, se inscrevam no canal, deixa o joinha aí, o like, pode comentar também, fiquem à vontade. O contato da nossa convidada, do Instagram dela, tá aqui nos comentários, na descrição do vídeo. E tem também dos nossos apoiadores, tem o meu pessoal, @DJ Walter Manabo no Instagram. E também o Vem Pra Pista Podcast também no Instagram. Importante vocês seguirem a gente lá também para ficar por dentro do conteúdo. Beleza? Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!